Vou começar explicando algumas coisas mais de base também, porque tem algumas pessoas que são clientes aqui, outras pessoas que não são clientes, então, só explicar um pouquinho o que é a Sphinx, tá? Então, a Sphinx, ela tem já uma experiência aí, desde 95 no mercado brasileiro, mas antes disso já tinha no mundo. Então, a gente pode ver ali que tem uma parte, claro, naturalmente, uma operação forte na Europa, mas também Norte da África, Estados Unidos, Canadá. Então, é uma empresa que tem uma experiência e isso também dá uma segurança, especialmente naquilo em que a Sphinx se propõe a fazer. Então, acho que é importante essa questão do tempo desde quando a gente vem oferecendo essas soluções. Então, no mercado, por exemplo, a empresa já oferecia pesquisas via web desde ali do início dos anos 2000, que era algo bem incipiente ainda, em várias outras ferramentas, e dentro do Splunk já era possível fazer isso. Então, sempre tudo é feito com esmero, com estudo, e para dar segurança aos clientes, aos usuários, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, assim, de como a Splunk iniciou essa questão da IA, porque, enfim, IA está no hype, então, assim, vários clientes usam e usam de diferentes maneiras, e era natural que em um determinado momento isso fosse incorporado dentro das nossas soluções. E aí eu vou mostrar como isso vai funcionar dentro do Sphinx, como é que isso está disponível lá dentro da ferramenta, e, por fim, como cada um pode utilizar isso dentro das suas contas, tá bem? Então, teve uma discussão bem grande lá na França, sobretudo, lá no desenvolvimento, de como isso seria colocado dentro do Sphinx e qual seria a melhor maneira de integrar isso dentro da solução. Apesar de parecer algo simples, há uma série de questões que envolvem segurança de dados, qual o melhor modelo. Então, no início, tá, foram testados, e isso daí a gente foi conversando com eles, foram testados diferentes modelos, tá? ChatGPT, o OpenAI, Mistral, Claude, DeepSeek. E aí, claro, a gente, assim, quando a gente observa o que cada um entrega, qual é o nível de segurança, quais são os resultados que mais se adaptam àquilo que a gente faz, foram escolhidos dois, tá? E eu já vou explicar a diferença que tem entre um e outro. Mas antes disso, tem o desafio que é integrar isso dentro de uma solução que já existe. Então, como a gente torna, ou em quais partes do software, ou quais são as funções que nós conseguimos primeiro colocar a funcionar. Então, essa foi uma questão bem importante. E aí, nós chegamos em dois modelos. Então, OpenAI e Mistral. Então, são os dois modelos principais que estão disponíveis dentro do software. Qual é a diferença entre um e outro? OpenAI, ela está hospedada, a princípio, são servidores da Irlanda, então são servidores europeus, mas não tem nada que impeça esses dados de transitarem, por exemplo, Irlanda, Estados Unidos, enfim, é algo que fica nebuloso dentro do contrato da OpenAI. E aí, para isso, para aquelas empresas que estão mais preocupadas com questão de segurança, existe a Mistral, que é a contrapartida europeia do OpenAI, então é um outro modelo de inteligência artificial, e que também entrega bons resultados. A diferença grande entre elas é, uma vez que os dados eles transitam entre o Sphinx e o modelo, então o OpenAI ou Mistral, onde ficam esses dados? Então, com a Mistral, existe um compromisso assinado de retenção zero. Então, isso significa que o dado ele sai do Sphinx, ele vai para a Mistral, ele é processado, ele retorna para o Sphinx, e neste retorno, esses dados são apagados na Mistral. Diferentemente da OpenAI, os dados sobem, eles são processados, o resultado vem, mas o dado fica lá por um tempo. Um outro ponto importante é que dentro da OpenAI ou mesmo da Mistral, esses dados eles não são armazenados para alimentar, para treinar o modelo aberto de cada um deles.
Então, o modelo, ele utiliza isso dentro de algo específico para a Sphinx. Então, os dados, eles treinam o modelo, o robozinho da Sphinx, eles não treinam o robô genérico de cada um deles. Tá? Então, para isso foi um longo tempo de dado subindo, dado descendo, para ir treinando o modelo e para que ele ficasse adequado a fazer análises de pesquisas, análise de dados de pesquisas. Tá? Então, eu acho que esse é um bom começo, assim, para entender como isso foi feito, por que demorou um pouco mais e como é que nós estamos agora trabalhando nisso. Então, assim, os primeiros pontos, tá, que entraram dentro do Sphinx foi a questão de geração, interpretação e exploração. Esses são os primeiros pontos. Na geração, e eu vou mostrar aqui em seguidinha, tá, vai ser o primeiro que eu vou apresentar, é para geração de pesquisas. Então, por vezes tem uma ideia de pesquisa, ou alguém tem uma demanda e não sabe muito bem quais são as questões que serão colocadas. Então, o software, ele ajuda a propor perguntas e o pesquisador, o usuário, vai poder utilizar esse modelo para depois editar, trabalhar, personalizar. Mas ele dá um bom ponto de partida. O segundo ponto é a interpretação. Ou seja, eu tenho algumas análises, depois tem uma lista de análises que estão ali, que estão disponíveis para fazer esse tipo de uso da IA. Então, não são em todas ainda, acho que esse é um ponto importante, mas em uma grande parte, a IA vai poder ser ativada para fazer a interpretação desses dados. Tá? E, por fim, que eu vejo como principal ganho, especialmente de velocidade, de agilidade, de qualidade, e também alinhado àquilo que o Sphinx sempre se propôs, que é poder trabalhar com um dado quantitativo e um dado qualitativo dentro da mesma ferramenta. Então, lá na origem do Sphinx, um dos principais diferenciais, sempre foi a questão do uso de perguntas abertas, textos, comentários, dado desestruturado. E com a IA, isso acaba agora num processo que é bem ágil, mas, sobretudo, ágil, mas que permite que o pesquisador, que o usuário, ele possa gerenciar, corrigir, personalizar aquilo que está sendo feito. Tá? Então, eu vou começar pelo primeiro, que é a geração automática de questionários. Então, eu vou abrir o software, o IQ3, que é a última versão que nós temos da ferramenta. E aí, logo na parte de criar uma pesquisa, eu tenho a opção de gerar um questionário por IA. Bem importante, tá? Eu estou conectado na minha conta e quando eu faço o uso dessa opção, ele vai conectar com a minha conta, e isso é um ponto que eu vou esclarecer logo em seguida, de como é que funciona essa geração. A moeda que circula dentro da IA, elas são os tokens. Então, é pelos tokens que a gente consegue determinar um uso desta ferramenta. Então, quando eu gero um questionário, ele vai decompor isso em pequenos pedaços que são compreensíveis para o modelo e ele vai considerar ali uma certa quantidade de tokens para gerar um questionário. A quantidade de tokens é sempre igual? Não, ela não é sempre igual. Vai depender muito, e aí sempre, depois eu vou mostrar também um outro detalhezinho importante, que é como eu determino o meu prompt de comando para a melhor criação do meu questionário, da minha análise, da minha interpretação. Então, essa descrição, ela vai definir muito da qualidade daquilo que retorna, tá bem? Então, eu tenho um questionário aqui que eu criei para preparar para essa apresentação, que é uma pesquisa de engajamento, de motivação. Eu não fiz nada na pesquisa, eu apenas criei o questionário, ele criou com 39 questões, vou mostrar ali para vocês. E o que eu fiz foi, depois, para poder simular as análises, eu gerei algumas respostas. Mas olha só, quando ele cria esse questionário, ele é bem cru. Então, eu tenho lá as questões, eu pedi algumas escalas, ó,
vou passando. Essa aqui é uma pesquisa de engajamento, tá? Então, voltado mais para o setor de recursos humanos. E aí, pedi ali que tivessem perguntas categóricas, fechadas, e perguntas abertas. Então, eu tenho aqui 14 páginas. Ele colocou simplesmente as questões dentro do meu formulário, sem se preocupar, naturalmente, com a estruturação. Mas eu posso vir aqui e aplicar, por exemplo, um modelo e depois ir diagramando esse questionário como eu sentir que ele deve ser colocado, uma questão por página, mais de uma questão por página. Algo que a gente recomenda sempre colocar nomes de variáveis que sejam adequados e cuidar um pouquinho de ordem. Então, significa que eu preciso vir aqui e fazer um trabalho depois de organização desse meu questionário. Eu não posso simplesmente aceitar aquilo que foi colocado sem crítica. Então, o software vai permitir que, após essa sugestão, essa criação que foi feita, o usuário, ele modifique todo e qualquer ponto da minha pesquisa, tá? Então, ele é bem aberto e permite essa personalização. Bom, vou mostrar para vocês aqui, eu vou publicar ela, para depois eu utilizar dentro daquilo que a gente... daquilo que eu vou mostrar com relação ao questionário, tá? Então, eu vou botar aqui, eu vou botar o webinar IA e vou publicar. Vou deixar ela pronta lá. Então, estou publicando, estou jogando lá na web. Pronto. E vou mostrar aqui para vocês alguns dados. Aqui eu gerei aleatoriamente dados. Então, existe uma função dentro do software para isso. Eu fui lá em dados, gerei lá um banco para que eu tivesse a opção de analisar depois. Então, o que eu não gerei foram dados para as qualitativas, com exceção da última pergunta, que era uma pergunta de comentários. Então, aqui eu gerei algumas respostas aleatórias, para que depois a gente possa utilizar isso lá para demonstrar a parte de interpretação. Então, quando eu jogo isso aqui para a internet, então eu venho para o meu ambiente online, então eu acabei de jogar ela para cá, no webinar IA. Então, são as 39 questões e as minhas 300 respostas, tá bem? Nesse ambiente aqui, eu vou começar com o DataViv, que é o ambiente que vai se beneficiar dessa integração com a IA. Então, eu vou importar uma visão, que eu deixei pronto um esqueleto, só para não ficar procurando imagem quando eu estivesse trabalhando aqui dentro do webinar. Então, eu tenho ele aqui, mas ele está vazio, tá? Com exceção, talvez, de um cruzamento de dados. Então, aqui eu tenho um ambiente, está vazio, eu só puxei em função da imagem, e aqui na minha esquerda eu tenho todas as questões, tá? Então, eu vou pegar essa primeira, que são os comentários, vou puxar para cá. Então, o texto normal, nuvem de palavras, eu vou tirar a minha tabela, vou deixar só o gráfico. Ele está trabalhando, tem um pouco de questões aqui, ó. Vou trazer para cá, vou botar aqui dentro desse espaço bonitinho. Vou tirar o título, fazer uma rotação de palavras, só para ficar mais bonitinho. E aí eu tenho aqui uma quantidade de texto, de 300 respostas, aleatórios, e eu quero resumir tudo que está aqui. Então, eu vou pedir. Este botão, ele determina que essa função, que esse teste, essa tabela, eu consigo utilizar a IA. Logo quando eu começo, claro, não é a primeira vez que eu uso, mas vocês serão solicitados a assinar um termo que vocês podem ler, está em português, está tudo certo, em função da LGPD. Então, eu só peço essa atenção, então precisa dar esse ok para que os dados circulem. E aí, tem algo bem importante, que é o seguinte, toda pesquisa ela tem um contexto de utilização, então ela tem um objetivo, ela tem uma área de aplicação, e isso eu preciso informar para a IA na primeira vez que eu estiver utilizando, para que ele compreenda
qual é o contexto que ele deve utilizar para fazer essas análises, tá bem? Então, a temática da minha pesquisa é pesquisa de engajamento. E aí eu vou copiar um pedacinho do que eu tenho aqui, os objetivos da minha pesquisa. Então, eu botei aqui, você é responsável pela área de recursos humanos, de uma empresa, está preocupado com o nível de comprometimento dos colaboradores, a empresa atua no ramo de peças aqui, enfim, peças automotivas, e gostaria de trabalhar melhor a motivação dos seus funcionários. Então, eu coloquei uma descrição. Eu poderia ser mais rico nesses meus objetivos, mas como vamos ganhar tempo aqui, eu coloquei esse mais resumido. E aí, sempre na conta de vocês, da mesma maneira que existe hoje um consumo de respostas, vocês terão os tokens que vocês têm disponíveis na conta, quanto eles estão disponíveis. Então, aqui embaixo eu tenho um resuminho, ó, e para cada uma delas, quando eu der aqui interpretar, ó, ele vai rodar. Então, naturalmente, ele está demorando aqui um pouquinho, são 300 respostas que ele está lendo, e ele vai gerar para mim um resumo. Eu vou copiar isso aqui numa área de texto. Então, ele já leu, ele compreendeu o que estava lá. Eu vou aumentar aqui um pouco esse texto, ó. E vou botar um tamanho um pouco maior. Então, aqui as perguntas, ele botou percepções dos colaboradores. Então, muitos mencionaram a importância do trabalho em equipe, cultura organizacional e comunicação eficaz. Eles valorizam oportunidades de desenvolvimento, inovação e flexibilidade. Então, ele pega todos os textos e faz um resumo daquilo que é considerado mais importante. Então, claro, eu posso editar esse texto aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, destaco que desempenho das suas funções. Não estou entrando no detalhe aqui, então vou colocar aqui uma cor diferente, vou trazer um verdinho. Então, eu posso manipular esse texto livremente. Tá? Então, o texto que estava ali, todo desorganizado, já vem num primeiro resumo, salientando alguns pontos que são os mais importantes que apareceram nos discursos. E esse é um principal ponto. Agora, passa aqui para uma segunda análise, que é, poxa, vamos fazer uma classificação. Então, aqui é uma classificação de um cluster. Então, eu venho aqui e faço uma análise avançada. E o que eu pedi, e quando eu acesso, ó, vou aproveitar que abriu essa tela, sempre que eu tenho este ícone no canto superior direito, eu tenho a possibilidade de usar IA nestes testes, tá? Então, eu selecionei a Camins, e aqui eu selecionei algumas variáveis, tá? Que é o nível de satisfação geral, eu estou pegando a minha colinha aqui, que é a 8, que é o setor de atuação, e faixa etária e tempo de empresa. E pedi para ele identificar 3 grandes grupos para mim. E aí eu vou pedir a análise dele. Então, ele vai fazer a interpretação. Ó, nota que esta é a segunda vez que eu faço o meu teste. E ele guarda aqui as informações que eu dei de contexto para ele. Eu posso vir e modificar, sem problema nenhum. Então, vou interpretar. Da mesma forma, ele vai tentar reconhecer e dar um nome para esses grupos, e depois eu posso organizar isso dentro de uma caixa de texto. Então, eu tenho as diferentes classes aqui, e aí eu tenho assim, ó, os colaboradores, que ele identificou naturalmente. Ele chamou de colaboradores satisfeitos, colaboradores indecisos e colaboradores desmotivados. Então, eu vou copiar numa área de texto. E, da mesma forma que antes eu podia tratar isso, agora eu venho aqui e já tenho esses textos organizados. Eita, deixa eu trazer para cá. Olha lá. Então, eu tenho os satisfeitos, e aí ele me dá ali as médias e de como é que ele trabalhou isso, tá? E aí eu tenho cada uma dessas classes. Então, ele já pegou e já deu um nome para essas 3 classes e colocou aqui embaixo quais são as características de cada uma delas.
Então, isso aqui facilita muito na hora de gerar um relatório, e mesmo o Swank sempre teve essa característica de aplicar testes que são pertinentes aos tipos de variáveis que eu estou envolvendo naquela análise. E ele não permitia, por exemplo, coisas que seriam impossíveis. Então, o que agrega isso? Isso agrega porque ele permite que essa identificação, essa análise seja feita, mesmo que eu não tenha o completo conhecimento do teste que está sendo colocado por trás. Ele, veja bem, ele continua sendo importante, porque não adianta, eu vou mostrar isso no cruzamento seguinte, eu fazer um teste onde os dados que ali estão, eles não são representativos. Então, sempre tem essa questão de o sistema vai fazer os testes, mas é importante saber até que ponto eles são pertinentes, ou a minha análise, ela é pertinente. Então, aqui eu fiz uma análise de cluster, bem rapidamente, e ele já me identificou quais são as classes, quais são os agrupamentos. Eu vou fazer o cruzamento de dados. Então, aqui eu tenho um cruzamento entre os fatores. Aqui os fatores, eu vou puxar de novo só para vocês verem, é uma variável, uma fechada múltipla. Então, eles colocaram os fatores que consideram mais motivadores no seu trabalho, até 3, e eu coloquei a área de atuação dentro da empresa. Bom, é um cruzamento simples, e aí eu vou pedir para ele interpretar para mim. Então, de novo, ele tem a mesma tela, eu vou pedir para ele fazer a interpretação. Então, ele vai tentar identificar quais são os itens que são distintivos para cada uma dessas áreas, quais são os fatores motivadores, tá? Então, ele está processando aqui o teste, vai demorar um pouquinho. E aqui eu tenho uma análise geral, então, no primeiro parágrafo, e depois ele passa a analisar cada uma das áreas, aquilo que chamou a atenção, tá? Sempre ele vai dar para vocês, embaixo, quantos tokens foram consumidos para cada uma das interpretações. Então, esta é a forma, tá? De controle da quantidade de tokens e de como ele está se comunicando. Então, vou colocar aqui na área de texto. Então, de maneira geral, ele colocou que os fatores motivacionais são percebidos de maneiras diferentes, mas que reconhecimento e qualidade de vida aparecem com percentuais significativos em algumas áreas. Então, ele já me trouxe aqui 2 pontos que me chamam a atenção. E aí, claro, vou explorando cada um deles, vendo se faz sentido, porque o dado está todo aqui, de todas as áreas, tá? Então, ele fez o cruzamento completo. Então, é importante sempre, dentro daqueles dados, eu verificar também a pertinência. Vou dar uma olhadinha e vou buscar aqui, interpretar, aqui está me dizendo que é uma relação pouco significativa. Então, tem que cuidar um pouquinho nessas generalizações e nesses cruzamentos. Tá? Bom, aqui eu passei pelos 2 pontos principais, não principais, mas os iniciais, que era a geração do formulário de pesquisa e a interpretação de algumas análises. Existem outras que lá estão. E aí, então é exatamente isso que eu estava mostrando para vocês. E aí eu vou para o último, que é a exploração dos dados. Então, aqui eu considero que é o principal ganho que nós temos dentro do uso da IA, sobretudo quando eu estou trabalhando com esse dado desestruturado. Então, aqui eu posso estar trabalhando com sugestões, críticas, opiniões. Então, eu já tenho todos os meus textos colocados. Isso aqui é só uma tabela, não tem nenhum tratamento. E eu pedi para ele ilustrar junto com a área de atuação. Então, na minha direita, eu escolhi uma assinatura. Então, eu coloquei a área para eu saber quem está falando o quê. E aí eu tenho todos os meus textos. Bom, um caminho para esse texto, eu vou deixar ele na lateral, porque eu vou querer agora trabalhar com análise textual e semântica. Dentro dela, eu vou pedir a minha codificação manual e vou selecionar esta variável de comentários.
Então, vou colocar o seguinte, aqui eu tenho todo mundo, ó. Então, a empresa X tem um bom ambiente de trabalho, mas a comunicação interna precisa melhorar. Bom, eu tenho 300 textos aqui que eu preciso ler. 300 textos que eu preciso criar meu codebook. Então, e aqui tem uma variante que é a seguinte. Eu posso pedir para a IA ler todas as respostas e criar ela o codebook. Mas eu posso já ter um codebook e pedir para ela interpretar o meu texto nas categorias que eu criei. Então, existem essas duas formas de trabalhar. Eu vou criar um codebook. Então, eu vou definir aqui que eu quero um intervalo entre 3 e 5 grandes temas, tá? É isso que eu vou pedir para ele fazer. Posso aumentar, posso ser mais compreensivo, tá bem? Mas eu vou tentar resumir isso aqui em 3 a 5 temáticas. E vou pedir para ele criar. Então, eu estou validando. Então, aqui, de novo, está lendo, está passando para a IA, ele faz essa comunicação, lê os textos e traz para mim, aqui criou 5 grandes temáticas, tá? E dentro delas, ele abriu categorias. Então, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, eu tenho ambiente acolhedor, relações interpessoais, flexibilidade de horários, aqui vai indo, tá bem? Mas nota que ele não categorizou. São processos distintos. Primeiro é a identificação, depois a codificação. Então, agora eu vou passar para a segunda etapa, que é justamente codificar todas as que não estão codificadas. Eu posso fazer isso para o conjunto, que é este botão. Então, vou codificar todas as observações, ou eu posso pedir para ele codificar apenas uma determinada resposta, que seria codificar a observação atual. Neste caso, eu vou pedir para codificar todas. Então, ele vai consumir, pode, aqui embaixo, verificar, é uma quantidade de tokens maior, e vou iniciar essa codificação. Então, o que ele está fazendo agora são as marcações dentro dessas temáticas que ele identificou. Então, aqui vai tomar um tempo, para depois ele vai me apresentar o resultado. Então, nesse caso, a empresa X tem um bom ambiente de trabalho, então, dentro do ambiente de trabalho, ele marcou ambiente acolhedor. Mas a comunicação interna precisa melhorar. Então, dentro de comunicação, comunicação interna. E assim ele vai fazer para cada uma das minhas respostas. Gosto da cultura, cultura de colaboração. Falta de oportunidade, oportunidade de crescimento. Então, ó, assim ele foi para cada uma delas. Ele codificou 272 respostas das 300. Então, significa que eu tenho ali um saldo de respostas que ele não conseguiu colocar dentro dessas caixinhas que ele identificou. Nada impede de eu trabalhar dentro de uma dessas que não foi codificada. Então, por exemplo, precisa melhorar a infraestrutura da empresa X. Eu venho aqui dentro do ambiente de trabalho e coloco lá infraestrutura, tá? Então, não tem problema nenhum. Eu vou botar infra e vou marcar. Então, tudo certo, codificado, vou dar um OK. Quando eu codifico, então deixa eu apagar esses avisos. Ó, quando eu codifico, eu tenho esse resumo na minha lateral. Então, eu tenho cada uma das temáticas, das 5 que ele me apresentou, para cada uma das respostas. Tá? E aí eu quis fazer um teste, claro que eu já fiz esse teste previamente, mas eu queria mostrar para vocês que é o seguinte, ó, dentro desses textos que foram gerados, eu fiz um teste que seria o seguinte, eu vou selecionar só essa questão de comentários para ficar bem claro. Então, aqui eu tenho todos os textos da minha base de dados. Tá? Então, aqui eu estou no software, estou vendo os textos que eu gerei isso aqui utilizando também uma geração lá de inteligência artificial. E aí fiz o seguinte, ó, dentro desse meu conjunto de respostas, eu criei textos em inglês. Então, dentro, ele foi misturando português e inglês, e também dei uma testada a mais, que é
acrescentei o alemão. Então, eu pedi lá numa inteligência artificial, olha só, gera algumas respostas em inglês, algumas respostas em alemão. Para a IA, tanto faz o idioma. Então, aqui eu tenho eles em alemão, eu só vou fazer uma ação aqui, que é, eu quero verificar, ó, ao clicar numa determinada resposta, eu quero ver o que ele codificou, tá? Então, aqui eu vou dar uma olhadinha, ó, onde é que não está zerado. Então, eu não faço ideia do que está escrito aqui, mas ele marcou como valorização da iniciativa. Então, a princípio, é isso que ele marcou para esse texto em alemão. Vamos ver aqui o inglês. Ver se consigo pescar um inglês aqui. Então, um bom ambiente de trabalho, precisa melhorar a comunicação interna. Então, ó, comunicação interna ele marcou e qualidade de vida no trabalho. Então, ele vai marcando independente do idioma. Não é 100%. O ideal é que isso aqui tenha sempre uma revisão para que aquele resultado que a IA vai gerar, ele possa ser revisado e até mesmo para ver assim, se dentro do contexto da pesquisa ele faz sentido. Mas ele vai acelerar muito o processo. E aí tem o ponto que eu acredito que seja o ponto final, assim, e que traz daí a agilidade completa dentro da pesquisa, que eu vou utilizar. Eu vou vir aqui, eu vou copiar esse, deixa eu tirar aqui o meu filtro, eu vou copiar esses comentários, esse resultado da minha análise de conteúdo aqui, a jato, e eu vou cruzar isso aqui com a minha variável 20, que é o tempo de empresa. Então, arrastei, soltei, fiz um cruzamento de dados, tá? E aqui já me deu que ela não é significativa, mas eu já sei previamente que se eu vier aqui colocar uma frequência de 20, mínima, ele já vai me dar uma limpada dentro da minha análise. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou pedir 20 nos dois, no tempo de empresa e nos comentários. Então, eu vou deixar comentários que têm ali uma frequência maior. E aí, ele já vai dar uma filtrada, tá bem? E aqui eu vou aumentar isso. E aqui eu tenho um texto, assim, algo bem grande. Eu vou filtrar isso aqui para ficar somente com as temáticas, porque daí eu tenho isso reduzido. E aí ela se torna significativa. Então, tem ambiente acolhedor, cultura de colaboração e oportunidades de crescimento. Então, vou diminuir um pouquinho. E aí, eu fiz um cruzamento entre uma variável texto que foi categorizada faz 1 minuto, cruzei com o meu tempo de empresa e vou pedir que isso aqui seja interpretado pela IA, e ele vai daí pegar todo o resultado que ele consegue enxergar desta tabela e vai trazer, de novo, numa área de texto que eu posso inserir diretamente na minha análise, copiar, colar, editar, vai ficar livre. Então, aqui eu vou copiar numa área de texto. Ó. E, de novo, ele vai trazer, dentro deste formato, sempre com uma ideia geral do que ele encontrou dentro dos dados. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então, ele botou aqui que os dados revelam diferentes tempos, diferentes opiniões. E ambiente acolhedor e cultura de inovação e oportunidade de crescimento variam bastante. Indicação de que a experiência dos funcionários, porque a outra pergunta era tempo de empresa, tem um impacto significativo nas suas respostas. Então, aí ele vai trazer, dentro de cada um desses períodos de tempo de empresa dos colaboradores, o que ele encontrou de mais significativo. Claro, eu tenho aqui 3 temáticas e 5 ou 6 categorias de tempo de empresa. Mas quando eu tenho um cruzamento que ele é muito maior, isso acaba gerando ou facilitando muito na hora
nem que isso aqui sirva para sinalizar algo que eu preciso entrar mais a fundo e verificar se tem uma relação importante, enfim, que aquele dado ele seja relevante. Então, a ideia sempre da IA é ela ser um acessório para quem está fazendo a pesquisa. Dentro dessa parte quali, que talvez seja algo que vai surgir, eu também, porque assim, essas perguntas, dependendo da natureza da pesquisa, ela é uma pesquisa de uso contínuo, ou ela pode ser uma pesquisa temporal, fechada, um retrato, mas esse uso da IA, ela permite também que vocês façam essas codificações automáticas na medida em que respostas novas elas entrem dentro da base de dados. Claro, isso vai consumindo tokens a cada vez, mas vocês têm sempre essa análise textual atualizada a todo momento, para todas as respostas que vão entrando. Então, isso acaba agilizando bastante para fazer essas interpretações que normalmente demorariam mais tempo, seriam mais pesadas. Tá bem? Nesse sentido, tá? Eu vou trazer aqui onde hoje nós temos essas análises. Depois isso aqui vai ficar disponível, não tem problema. Então, é dentro do cruzamento, da nuvem de palavras que eu mostrei para vocês, a tabela de características, os clusters, componentes principais, as regressões e as tipologias. Então, tudo isso ele vai ajudar vocês a dar nome para essas tipologias, por exemplo, verificar o que é mais significativo, o que é menos significativo. Então, esses dados vão ficar disponíveis, tá bem? Os principais ganhos aqui são ganhos de tempo, de inspiração, de empoderamento do pesquisador, e até mesmo de testar, eventualmente, testes que estão ali disponíveis nas análises avançadas do DataVive, mas que, às vezes, por falta de conhecimento estatístico, conhecimento da técnica, as pessoas não se encorajam a fazer, não se encorajam a buscar elementos que poderiam enriquecer o dashboard, da análise, enfim, para deixar à disposição do gestor, ou mesmo para vocês poderem apresentar, tá bem? E aí eu sei que tem uma série de perguntas que vão surgir em função disso. Um primeiro ponto e aqui já me direcionando para o fim da apresentação, que é como é que eu faço para testar. Então, todo cliente IQ3, que é a última versão do software, ele tem direito a uma conta dentro do servidor. Esta conta, naturalmente, ela terá a IA à disposição. Basta que o cliente sinalize que queira utilizar. Nesse primeiro momento, nós vamos disponibilizar 100 mil tokens para fazer uma análise. Essa análise é suficiente, assim, para fazer um estudo completo, por exemplo, ela vai servir. Esses tokens servirão, tá? Eles são compartilhados entre todas as pesquisas que estão na conta. O que mais? Quem não tem ainda o IQ3 pode fazer o download dessa versão de demonstração que está no software. E aí nós vamos criar uma conta para que as pessoas possam testar, possam, enfim, jogar seus dados lá, verificar como eles se comportam. Tá bem? Tem mais coisa vindo aí sobre a IA nas versões que vêm do SFUX. Então, dentro da Europa, mais do que no Brasil, tem toda uma preocupação com a questão de dados, com dados pessoais. Então, vai entrar uma opção para anonimizar quando tiver algum e-mail, algum nome, alguma coisa, o software automaticamente vai ocultar esse dado para que isso não fique lá no servidor e isso não fique transitando entre um lugar e outro. Tá bem? Então, tem mais coisa para vir. E, assim, o lugar que tem para ir acompanhando isso dentro do nosso ambiente, ele é o nosso blog. Então, dentro do blog, hoje vai entrar um texto aqui explicando com os exemplos, com essa pesquisa de engajamento, inclusive, e ali trazendo quantos tokens eu utilizei para fazer isso. Então, isso vai estar dentro desse texto. Então, aqui eu tenho outros tantos textos que falam sobre pesquisa. E o blog está mais voltado para as técnicas e para algumas coisas que precisam cuidar. E o outro lugar que tem e que vai ajudar bastante dentro dessa parte de conhecer o software, de ver uma técnica, é o canal do YouTube. Então, dentro do canal do YouTube,
agora existe uma playlist de vídeos que saem toda semana, tá? Que é o Sphinx Flash. Então, dentro desses Sphinx Flash que a gente criou, cada vídeo ele tem uma temática específica sobre um determinado tema. Então, assim, vocês podem sugerir temas, isso fica à vontade. Então, aqui eu tenho, por exemplo, formatação para smartphone, notificação automática por e-mail. Então, eu explico ali com algumas telas e trago o software também para me ajudar. E aí, isso vai sendo detalhado nesses vídeos, que tem ali no máximo 10 minutos. Tá bem? Então, são vídeos rápidos. Esses são os locais, hoje, para ficar ligado nas novidades que vêm, os que vão saindo dentro do Sphinx. E aí, essas dúvidas que vocês têm a mais ainda, vocês fiquem à vontade, podem entrar em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp, pelo telefone, pode ligar, pode falar comigo, pode falar com a Carla, e aí tirar as dúvidas, ou o Ricardo, que é minha contraparte aqui, que é o outro diretor da empresa, também está à disposição de vocês. Então, toda a equipe ela vai estar disponível para tirar essas dúvidas, tá bem? E eu queria convidar também, eu vi que o Neusivaldo, ele pediu uma palavra. Neusivaldo, só vou te pedir uma gentileza, como hoje está fechado em função de ser um evento mais público, eu fico à vontade para falar contigo depois, sem problema nenhum. O último ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente está com uma outra iniciativa, onde todo mês nós vamos deixar um espaço disponível, eu vou abrir assim uma hora da agenda, durante a próxima quarta-feira vai ser o primeiro, e aí todo mês vai ter esse espaço onde qualquer pessoa pode entrar. Eu vou ver ainda como organizar isso, nós vamos comunicar isso bem. Toda pessoa vai poder entrar e expor suas dúvidas. Vamos conversar, vou entrar no projeto, vamos dar uma olhadinha, é uma reunião pública, já vou avisando com antecedência, mas que vai poder entrar, vai poder conversar, quer tirar dúvida, bem personalizada, como é que eu crio tal cálculo, como é que eu faço tal ação dentro do Sphinx, é possível fazer tal estudo dentro do Sphinx, isso vai ficar disponível, nós vamos estar à disposição, e aí mais informações disso estarão no site lá e vocês vão poder consultar, tá bem? Acho que as principais informações são essas. Eu imagino que tenham muitas dúvidas, sobretudo com relação aos tokens, e fiquem à vontade para mandar e-mail e perguntar, tá bem? Então, eu agradeço demais a todo mundo que pôde participar hoje. Esse é um vídeo que vai ficar disponível dentro do YouTube e vai compor a página lá do nosso canal com todo esse vídeo. Lembrando sempre, assim, eu acho que um diferencial da empresa face aos concorrentes sempre foi a questão do contato pessoal. Então, vocês podem ligar, podem falar com alguém, nós vamos tentar tirar as dúvidas de vocês na medida em que a gente consegue, de uma forma ou de outra, com o Sphinx ou com algum outro software por meio de integrações, dar vida a esses diferentes projetos que são demandados para nós. Tá bem? Então, um bom dia a todos, bom trabalho e muito obrigado pela participação de todos.